Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esta é uma importante mensagem para aqueles que estão na jornada dessa terra. Foi também a mensagem deixada por Davi lá em Salmos capítulo 23, verso 6. Para entendermos quem é que anda nessa bondade, quem é que dá essa bondade e essa misericórdia, nós precisamos entender o texto dentro do contexto. Mas a linguagem verbal do verso 6 do capítulo 23 de Salmos não especifica o sujeito da ação. Nós então ficamos num descompasso com uma incerteza sobre quem será o bondoso e o misericordioso ou aquele que tem fidelidade. Vamos entender isso lendo os Salmos 23 desde o verso 1. O Senhor é o meu pastor. Então, Davi está se referindo ao Senhor Deus como sendo o seu pastor. De nada terei falta. O meu pastor, eu não terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, é o verso 2. E ele então me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, conforme dissemos nos programas anteriores. Restaura-me o vigor, guia-me na vereda da justiça por amor do seu nome. Até aqui um diálogo com uma terceira pessoa que não está aqui presente, mas que está inspirando essa mensagem e que nós estamos então fazendo uma troca de personagens dessas ações. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e da morte, quando você andar no vale da treva e da morte, não temerei perigo algum. Corajoso, não? Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. É Deus que está comigo, por isso que eu não tenho medo. Deus retira o medo, porque já me fez repousar, me conduziu a pastos verdejantes, ele cativou a minha confiança, estabeleceu uma relação de fé, de confiança. E a tua vara e o teu cajado me protegem. Aquela vara do pastor de ovelhas que, ao mesmo tempo que espanca o lobo, o leão, ela também corrige a ovelha e mostra o caminho por onde ela deve andar com o seu cajado, retirando-a dos espinhos, dos caminhos pedregosos, retirando dos precipícios, alcançando com o cajado e, fincando ao chão, vai demarcando os passos da ovelha. Passo a passo, conforme o passo do homem. Foi assim que Jesus veio para nos fazer compreender a sua maravilhosa graça e o seu amor. Ele veio com o cajado para nos mostrar os passos para a cruz e para os céus, porque com seus passos ele carregou a cruz ao Gólgota, mas foi também com seus passos que ele foi elevado aos céus numa nuvem, e todo o olho verá. Quer sejam bons, quer sejam maus, todos verão Jesus. Inicialmente, os que estão dentro do redil do Senhor, as suas ovelhas, pois estão passo a passo com eles. E também alguns maus, pois Jesus disse, vocês me verão, alguns dos maus. Mas o juízo eterno para os maus vem depois. Portanto, todo o olho verá Deus, Jesus, em sua glória e majestade, não apenas no seu mundo de graça. Mas preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Deus não tem inimigos, Jesus não tem inimigos, eu é que tenho inimigos. Então, ele prepara um banquete para mim. Para quê? Para me dar honra. Tu me honras ungindo a minha cabeça com o óleo. Deus honra a tua cabeça, a minha cabeça com óleo, e faz transbordar o meu cálice. O meu cálice. O cálice tem outros significados que vemos também em Apocalipse e vemos também em outras partes da Bíblia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É o mesmo cálice que Davi está falando aqui, se referindo ao seu tataraneto Jesus, pois ele está dizendo do cálice, aqui o cálice de bondade, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade é um cálice em que Jesus sofre em meu lugar. Jesus transcende a glória eterna e se faz homem e habita entre nós e sofre todo tipo de ignomínia, de injúria, de sofrimento físico, mental e todo tipo de provação. Ninguém mais que ele foi tentado por causa de vencer o mal para poder dar liberdade para nós. Eu sei, não, aqui não tem a palavra eu, então, mas eu presumo, sei que a bondade e a fidelidade, o sujeito está oculto. Sei, penso ser eu, que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Portanto, o sujeito se confirma. A bondade e a misericórdia me acompanharão por todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E agora?
A bondade e a misericórdia de Deus ou é minha bondade e a misericórdia? Deus é bondoso e misericordioso conosco ou nós somos bondosos e misericordiosos e por isso vamos voltar à casa do Senhor para todo sempre enquanto nós vivermos? O texto geral da Bíblia nos conduz a reflexões seguintes. O meu ou o teu vai estar implícito naquilo que é a identidade de Cristo. Cristo quer dizer Salvador e, portanto, ele é o que traz a identidade desse verso. Veja só, em João capítulo 14, de 8 a 11, o discípulo amado de Jesus nos traz a seguinte mensagem. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Quem está ligado a Jesus está ligado ao Pai. Mas as pessoas vão reconhecer isso pelas obras. Se você está ligado a Jesus e ao Pai por consequência, as pessoas não conseguem distinguir você, talvez porque você não tenha as obras do Pai. Você não faça as obras de Cristo aqui na terra. Você é um falso cristão ou não conhece a Cristo. Está conhecendo agora, bem-vindo. Seja bem-vindo ao programa Vê e Entende. Aquele programa que esse vai ao ar diariamente para você curtir, compartilhar, seguir a nossa programação. Toca o sininho, a sua mídia preferida vai estar aberta assim que você clicar aí. Digita hashtag Vê e Entende. Então, com esse emblema, Vê e Entende, nós vamos compreender, ver e entender a palavra de Deus e seguir nos nossos estudos. Vimos então que a identidade do Pai, que consagra a fidelidade e a bondade, é que vai fazer de nós grandes vitoriosos. Vamos atentar ao dicionário quando diz sobre bondade. A bondade na Bíblia, na palavra original hebraica, está ali dita tobi, agradável ao sentido natureza superior, justo e gracioso ao mesmo tempo, intelectualmente e moral próspero, moralmente e intelectualmente próspero. Isso é o que é a bondade inerente à pessoa. Mas o exercício da bondade para com o outro é de dar algo que ela não merece. É um altruísmo, é um ato de sensibilidade para com a necessidade do outro. E misericórdia, certamente que a bondade é misericórdia, me acompanharão. A misericórdia já tem um sentido maior de empatia, de sentir a dor do outro. Ela tem ali a compreensão de que o outro está numa necessidade muito grande, numa tragédia total. Um indivíduo é uma bondade para com um, é pessoal essa bondade. Você é empático, você está sentindo a dor do outro. Isso também se chama compaixão, dó, da desgraça do outro. O que é desgraça? É falta da graça de Deus. Se a pessoa, o pecador, está na desgraça, Davi diz, certamente a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas por que não ficou claro o sujeito naquela ação? Porque, evidentemente, nós somos contaminados, porque o Pai e Jesus se tornaram uma só pessoa. Eram um só. No princípio criou Elohim, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criaram a terra. Mas quando ele se fez homem, foi preciso que o homem Jesus se fizesse um com o Pai, fazendo a vontade do Pai, obedecendo a vontade do Pai. E nós também, para sermos um com Deus e com Jesus, enquanto humanidade, filhos de Deus e não apenas criaturas, precisamos ser empáticos, caridosos, bondosos, amoráveis, ter compaixão. E o ato que nós devemos praticar, os atos que praticamos são de exteriorização da ação. É o perdão, é a indulgência, é a graça que alcança o perdão completo para algum erro de alguma pessoa. A condenação não mais existe. Vemos alguns exemplos na nossa política recente. Perdão, graça e indulto. O indulto é um perdão do qual Jesus trouxe para toda a humanidade. Ele não especificou um, mas é vendo a necessidade de Adão, que ele disse, Adão, onde estás?
E então é Jesus quem procura o pecador. Isso é um ato de amor, de graça, de bondade. E ao mesmo tempo é um ato de misericórdia, porque ele compreendeu a desgraça que o ser humano trouxe para si mesmo. Certamente morrerás. E o ser humano acreditou na serpente, certamente não morrerás. Isso trouxe a desgraça da morte, a separação de Deus, porque o pecado é que faz separação entre mim e vós, é o que diz a palavra de Deus. Então nós temos que ir abandonando os maus hábitos, sermos empáticos com Jesus no ministério de Deus aqui na terra, que é salvar, redarguir, mostrar o caráter de Deus para os outros em obediência a Deus, não apenas a graça. A graça é aquela que nos alcança quando estamos na desgraça. Ela devolve a graça para o pecador. Mas se o pecador torna ao lodo, volta os rostos contra Jesus e volta à prática dos pecados, certamente morrerás. Volta a crer na serpente, a praticar as obras da serpente, a ser filho do demônio, criatura de Deus que se transforma em filho do demônio. Mas Jesus veio para resgatar pecadores e levar os pecadores à compreensão da graça e do poder transformador de Deus. Bom, nós vimos então o que João disse, mas nós vamos ver que com certeza nós temos uma fé igual a de Davi, esboçada também por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4. Vou ler a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Portanto, as criaturas de Deus, aquelas que estão no certamente morrerás, porque seguiram a serpente Satanás, olvidaram ao nosso Deus, as advertências e o amor. Agora Jesus traz a compaixão, a empatia, o amor, o perdão, mas não o perdão apenas, o perdão substitutivo. Não é uma graça sem preço. Jesus entra na cruz no meu lugar, no teu lugar, paga o preço do pecado e agora eu estou liberto do mal, livre como um passarinho, não, como anjos, não, como embaixadores do reino dos céus, como seres eleitos e predestinados para a salvação. Todos os seres humanos foram criados para viver eternamente, conforme a imagem e semelhança de Deus, conforme está descrito no Gênesis capítulo 1, 27 e 28, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, na sua eternidade e eterna sabedoria, fez o homem conforme a sua imagem e conforme semelhança para viver no paraíso que havia acabado de criar eternamente. Mas a serpente mentiu e o pai da mentira seduziu Eva, dizendo: certamente não morrerás. A desgraça acampou na terra e precisamos da graça de Deus para reconstituir-nos à imagem e semelhança de Deus e, por consequência, a obediência e, por consequência, a vida eterna. Não por méritos próprios, porque a justiça nossa é trapo de imundícia, como diz a palavra de Deus. E nós sabemos que trapo de imundícia é um pano que as mulheres colocavam para se limpar da menstruação. Portanto, é uma coisa que não teria proveito. Nossa justiça não tem proveito, mas a justiça de Cristo, essa sim, vertida na cruz, emaranhou-se com o lodo da terra, com o pó da terra se fez nova criatura, você e eu. Bom, o texto nos mostra que Jesus persegue, ele segue nos segue nos nossos caminhos e devaneios e perdições. Ele vai em busca. Adão, onde estás? Hebreus capítulo 11, versos 13 a 15. Certeza e fé. 11, 13 a 15. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falaram mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Eles preparou uma cidade. Uma cidade está preparada para você, uma nova terra, um novo paraíso, para
espraiar por esse planeta, para que nós possamos regozijar livres do mal, dos maus e do perverso Satanás. Aqui na terra vai ser restaurado o paraíso e os homens restaurados conforme a imagem e semelhança do seu Criador. Veja Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores, do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Por quê? Porque havia um pecado, estavam nus. Então, o que acontece? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Adão, onde você está? Chamou o homem e a mulher à sua presença. Venham como estão, nus, tapados de folhas de figueira que nada tapam. Eu vou lhes dar uma veste de pureza. Eu vou imputar a você minha justiça. A pele do cordeiro que sou eu vai estar revestindo vocês. Vocês não vão ser lembrados mais como pecadores, nem acusados nos céus por Satanás, como Satanás fez com Jó. Depois desse episódio, vocês serão novamente a imagem e semelhança de Deus, sem vestígios do pecado e do mal. Bom, amor que persegue. O amor que persegue está lá registrado em Gênesis 14, verso 14. É o que Adão, onde estás? O amor de Deus que persegue o pecador em busca de salvá-lo. Quando Abraão ouviu o seu parente ouviu que seu parente havia sido levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos de Dan. A palavra verbo perseguir, que está aqui registrado, é o mesmo que refere nos versos anteriores que recitamos, onde Jesus persegue você para a sua salvação. Ele alcança o pecador. Ele vai levar a salvação independentemente de quanto você possa querer fugir. Ele sempre está de braços abertos. Na cruz, pregado na cruz, só podia estar de braços abertos. Ele veio de braços abertos, não fechou, não mesquinhou. Ele foi a graça em pessoa, ele foi a bondade em pessoa. E agora, o que acontece com você ao contemplar tamanha graça, tamanho amor? Bom, nós vemos também em Josué, capítulo 10, 19, que o amor persegue. É o mesmo verbo usado ali, né? 10, 19. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Perseguir, apesar das provações. Davi tinha certeza de que Deus estava a persegui-lo. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão, me perseguirão. É o verbo que está aqui colocado por Davi em Salmos 23, 6. A bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você já viu o amor, a bondade e a misericórdia perseguindo alguém? Você precisa olhar para Jesus, daí você vai ver claramente Jesus perseguindo você quando você está lá no mundo do pecado, com aquele pecadinho escondido lá, ouvindo a voz da serpente: prova, certamente não morrerás. Aí é que você vai lembrar que o Espírito Santo fala: foi por você também. E aí o arrependimento bate e a promessa da salvação fortalece, e o amor de Cristo nos constrange, diz o apóstolo Paulo. É o amor que nos constrange, não por força nem por violência, mas pelo amor por toda a palavra que procede da boca de Deus. É uma perseguição completa para o pecador para retornar ao paraíso, retorna ao lar. Jesus vem em breve para nos buscar. Lucas capítulo 23, verso 23, olha que mensagem maravilhosa nós temos aqui. Lucas capítulo 23 e o verso 23. Entrou aqui um papelzinho na frente do meu Lucas 23. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e gritaram, e a gritaria prevaleceu. O amor levou Jesus a ser perseguido. E vamos ver a sequência disso. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Aqui nós vemos então o amor do Pai se consagrando. É o amor do Pai que vai alcançando o ser humano. E do 33 até o 35 nós temos:
2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Jesus se colocou em meio aos pecadores, até o último minuto salvando e salvando. A penúltima pessoa, a última no singular que Jesus salvou está bem aqui. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, e aqui ele persegue você, é com você que ele está falando. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu estou no pecado, estou acreditando na serpente, certamente não morrerás. Se você cometer esse pecadinho, a mentira, o roubo, a enganação, o adultério, a violação dos mandamentos da palavra de Deus, você está se afastando, está dando outros deuses diante do Deus, colocou no altar uma banana podre onde que Satanás ofereceu, certamente não morrerás. Sai dessa, meu amigo, meu irmão, olha para a cruz. Ali então, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Mensagem para mim, eu recebi essa oração, essa última oração de Jesus foi para mim, foi para você, perdoa-lhes. Então eles dividiram as roupas dele, tirando as sortes. O povo ficou observando e as autoridades ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, Deus, o escolhido. Aqui eles profetizaram, exatamente esses homens maus sabiam da verdade, enganavam o povo. Eram falsos cristos, falsos mestres, líderes deturpados, entorpecidos pelo vinho da confusão espiritual, da Babilônia espiritual, referida em Apocalipse. O cálice de Deus não estava lhes chegando, mas o cálice da ira de Deus com certeza chegará a eles, porque ridiculizavam. Salvou os outros, e nisso disseram a verdade, e não consegue salvar a si mesmo? Não. Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E a vontade do Pai foi: morra, filho, mas não morra essa humanidade. Nós precisamos da tua graça para ser estendida para esse povo. A nossa graça e a nossa misericórdia vai salvar esse planeta e salvar o universo de qualquer vestígio do pecado. O povo ficou observando e as autoridades ridicularizando. Mas depois nós vemos aqui, no capítulo 23, verso 39, o primeiro resultado dessa oração. Alguém estava observando tudo isso, estava vendo tudo que estava acontecendo, e esse alguém estava pendurado na cruz do lado de Jesus. 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançou-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Impossível. O pedido do Satanás na boca daquele ladrão perverso, pendurado na cruz, ele estava zombando de Jesus e dizendo: salve-se a si mesmo e também a nós. O salário do pecado é a morte, e a morte alguém tinha que estar naquela cruz. E esse foi Jesus. Se ele saísse da cruz, não poderia salvar a nós, como diz o ladrão. Nós não estaremos salvos. Se ele se pendurasse, deixasse morrer, porque ele diz: Deus me deu e eu tenho autoridade sobre a minha vida. Eu a dou e a tomo de volta. Então ele é o Senhor da vida. Mas o ladrão mau, mas o outro criminoso, verso 40, ainda bem, tem outro pecador, um pecador que não se arrepende. Vê todo o Jesus morto ali, sendo morto, acusado de coisas infames. Eles assistiram o julgamento, viram a atitude de Jesus, não era igual a eles. Os soldados ferindo, blasfemando, e Jesus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Isso tocou o coração do outro ladrão. Mas o outro, verso 40 de Lucas 23. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. O juiz estava ali presente, o pecador estava sendo juiz de Deus, reconhecendo a justiça de Deus, e agora pede a graça. Certamente a misericórdia vai me alcançar, a bondade vai me alcançar. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uma alma perdoada, uma alma alcançada. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu lhe garanto, hoje você vai estar comigo no paraíso, meu amigo. Mas para isso, nós precisamos seguir o caminho da cruz, chegar até o pé da cruz, e não precisamos nos pendurar lá, porque Jesus já fez isso.
vamos até Ele para receber a oração. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu realmente não sei o que faço quando entro no mundo do pecado, bêbado, completamente entorpecido pelas seduções de Satanás. Aquela banana podre oferecida a Eva ainda deixa embriagados, alcoolizando no fermento, no intestino. Esse fruto proibido fermenta e produz torpor mental. O vinho de Babilônia, que Jesus disse, sai dela, povo meu. Lá em Apocalipse, Jesus te convida a sair. Quando você vai esperar ser Jesus ali pendurado na cruz? Até quando você vai estar ali zombando com os seus pecados, blasfemando com os nossos pecados? Nós estamos zombando de Jesus, do seu poder. Bom, Gênesis 23, 40 a 43 nos deixaram claro: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E no verso 43 ele respondeu: eu lhe garanto, hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus, como de costume, segue abrindo portas dos céus. Ele abriu a porta quando veio criar, abriu a porta quando veio se deixar crucificar e salvar, está perto para abrir a porta quando voltará, agora não mais como um menino, mas como juiz de toda a terra. E você, que foi alcançado pela graça de Jesus, que teve a vida transformada, empatia, olhou para Jesus e Jesus olhou para o Pai. Somos um. Você é um, como Deus, como Jesus. Bem-vindos, vós, filhos de Deus, que estáis aprimorando na graça, estáis recebendo o poder da graça, não apenas para perdoar pecados, mas para transformar vidas. Pela observação, pela contemplação, nosso cérebro copia novamente o rosto de Jesus e nós somos feitos novamente à imagem e semelhança de Deus. É hoje, é agora. Te convido, vem, vê e entende. Assista o programa, curte, compartilha, hashtag vem entende. Você clica nessa mídia preferida, vai lá, segue a programação e abençoa os outros curtindo e compartilhando. Mas acima de tudo, abre a tua Bíblia e segue a programação. Amanhã, com a graça de Deus, mais uma mensagem poderosa. São lá 2.000 vídeos que estão na sua mídia preferida. Abra, assista, compartilhe e siga, vem com a gente, vamos orar. Papai, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor providenciou nessa salvação quando ainda nem havia sido criado esse mundo. Pela graça estamos salvos, o Senhor disse isso, e eu tenho fé na sua bondade, na sua misericórdia, na sua capacidade de com seu sangue me lavar do mal. Faz essa transfusão de sangue, arranca de mim o sangue pecador e coloca o que vem de um coração bondoso, fiel, do coração de Deus. Pelo teu sangue, transforma os nossos seres. É a bênção que eu peço encarecidamente para todos os que estão assistindo esse programa. Eu não estou pedindo nada demais, porque o Senhor já verteu o sangue na cruz. Ele está à disposição, mas eu peço, o Espírito Santo toque o nosso coração, faça bombear o sangue venenoso para fora e traga da tua palavra luz para o nosso caminho. Do teu poder vivificador, do teu amor, da tua graça. Alcança, ainda que não a mereçamos. Muda o nosso ser e abençoa todos. Em nome de Jesus eu peço. Amém, Senhor. Paz e graça. Vem com a gente. Amanhã tem mais.